Olá, nerds! Boa noite! Estamos aqui para mais um episódio do Proletariado Nerd e dessa vez, meus amigos, nós não somos os Vingadores, mas vamos falar sobre um dos heróis mais controversos da Marvel, um dos mais amados e um dos mais odiados também, o Homem de Ferro, as guerras e a cultura armamentista. E para me acompanhar nessa conversa, né? Eu, Matheus Nakamura, que estou falando com vocês. Para me acompanhar nessa conversa, eu trago comigo uma super equipe. E primeiro ele, diretamente das planícies de Wakanda, o nosso guerrilheiro Luiz Gonzaga. E aí, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos para cima. E continuando o nosso hall de apresentações aqui, nós também temos ele, diretamente dos laboratórios do edifício Baxter, o nosso liberal, mais antiliberal desse podcast, Daniel Carneiro. Opa! Boa, Daniel. E, claro, não podemos esquecer dele, o nosso herói, filósofo, praticamente um visão desses Vingadores aqui de São Paulo, Sérgio Ogione. E aí, Nakamura, só me falta a joinha na testa, cara. E, obviamente, eu não poderia esquecer dele, o homem da tecnologia, o nosso editor, aquele que está por trás das cortinas, praticamente o Jarvis dessa equipe, Thiago Cerati. Opa, e aí pessoal, tudo bem? Então, pessoal, antes de começarmos, né, a nossa discussão de hoje, eu vou explicar um pouquinho como vai ser a dinâmica do nosso podcast. Como vocês já sabem, ele é dividido em 4 blocos e no primeiro bloco nós vamos falar sobre o Homem de Ferro, mais especificamente, sobre o filme, né, dele no MCU, que foi o filme que começou essa fase bilionária da Marvel nos cinemas. No segundo bloco, nós vamos trazer o conceito por trás de tudo isso e discutir um pouquinho sobre a questão da indústria militar, da influência do Estado, especialmente o Estado norte-americano, né, nos investimentos da indústria armamentista e do fomento da indústria de guerra e de como isso hoje funciona, né, que é bem diferente de como funcionava há 100 anos atrás. No terceiro bloco, nós vamos falar sobre como a vida imita a arte, né? E aí o nosso querido Sérgio vai trazer uma boa reflexão para nós de como a cultura armamentista entra, né, e permeia através de vários meios no nosso cotidiano, na nossa cultura, através da mídia e tudo mais. E por fim, no bloco do anti-hype, nós vamos falar também, né, por último, mas não menos importante, de como essa cultura armamentista tem influenciado a cultura brasileira, como isso tem, né, arraigado, isso. De como isso tem se arraigado de maneira cada vez mais consistente na nossa realidade através do bolsonarismo. E ressalte-se, né? Exatamente, né? Em tempos nos quais fazer arminha com a mão virou uma coisa naturalizada, né? Uma coisa normal, uma coisa assustadora, na verdade. Exatamente, muito obrigado pela sua contribuição, Luiz. E, bom, é isso! Avante, proletariados! E vamos lá para o nosso episódio de hoje. Ó, gostou, né? Sim. Bem Capitão América, achei bem. Mas a frente ampla é isso, cara. Você tem que colocar o Capitão América também. A frente ampla, exatamente. Só não pode entrar o Caveira Vermelha na frente ampla, não, né? Aí não dá, aí complica, complicado, né? A arte. Bom, pessoal, então começando o nosso primeiro bloco, que é a arte, vamos falar um pouquinho sobre o filme, né? O enredo do filme Homem de Ferro, o primeiro filme, né, do universo cinematográfico da Marvel, que conta nada mais, nada menos do que a história de origem, né, do Tony Stark, que, né, quando ele nos é apresentado no primeiro arco, ele é aquele playboy, aquele bilionário safado, vendedor de armas,
que tá ali, né, no Afeganistão, vendendo um novo míssil dele, né, um míssil de última geração, o míssil Jericó, para militares dos Estados Unidos. E então ele tá fazendo a demonstração dele e as coisas começam a dar errado depois que ele fecha a venda, né? Então, quando ele está voltando para a base militar, ele é sequestrado por terroristas do grupo terrorista conhecido como 10 Anéis, né? E ele é sequestrado, é levado para uma caverna, né, ali no meio das montanhas do Afeganistão. E ali naquela caverna, o líder dos 10 Anéis fala que ele vai ter que montar um míssil para a organização ou ele vai ser morto. E aí o Tony Stark começa a ter, né, toda a crise de identidade dele, começa a ter todo o processo dele de redenção e obviamente ele não vai preparar um míssil, ele começa a montar, né, um reator Arc, que é o reator que vai dar energia para a armadura dele. A armadura que é a primeira armadura lá, a Mark I, né, que faz referência à primeira armadura dele nos quadrinhos também. E é através dessa armadura que ele consegue fugir, né, do covil desses terroristas e consegue finalmente voltar para os Estados Unidos, né, voltar para os seus amigos, para sua família, para sua empresa. E nesse momento, né, o Tony Stark realmente continua o seu ciclo de redenção, digamos assim, e começa a estabelecer a sua identidade de herói, porque ele decide encerrar o braço armamentista das indústrias Stark, que era, né, uma empresa que vendia armas desde antes da Segunda Guerra Mundial e que foi o que tornou a família dele uma família bilionária. Então ele decide encerrar, né, esse braço de atividades, por mais que o vice-presidente dele, né, o Obadiah Stane, fosse totalmente contra encerrar esse braço da empresa, esse braço super lucrativo, né? E o Tony Stark começa a desconfiar do Obadiah, né? E depois ele descobre que o Obadiah também era o responsável por vender armas não só para o exército americano, mas para outras organizações terroristas, inclusive a organização terrorista que sequestrou ele próprio, né? O Tony Stark. E aí, né, começa toda a trama, né, de o que o Tony Stark vai fazer com o Obadiah, né? Eu queria só ressaltar uma coisa que é importante, já fazendo uma crítica aí, né? Nós temos pessoas muito aqui, um grupo no qual nós temos pessoas que são críticas a esse personagem, a esse filme. Eu sou eu sou um dos críticos, né? Eu assisti o filme do Homem de Ferro, Certo. assisti os filmes do MCU, mas eu acho que ele é um personagem que representa muita coisa, a gente vai problematizar isso. Mas, já nessa parte inicial aí do que você falou sobre o filme, de novo, né? São filmes norte-americanos que estigmatizam culturas do Oriente Médio, né? E tudo bem, eles estão falando de um grupo terrorista que sequestrou ele, mas de certa forma você traz, né, de novo a imagem dos inimigos dos Estados Unidos como inimigos do personagem principal da Exato. trama. E nesse caso são os terroristas. E aí tem um alívio, né, nessa narrativa, que é o personagem do médico que salva ele. Exato. Que eu não esqueci o nome do personagem, mas ele é um médico, né, que ele que salva o Tony Stark, na verdade, que ele consegue retirar os estilhaços, né? Estilhaços, que ficam no peito dele, etc e tal. E é um personagem interessante dentro dessa narrativa já bem batida, né? Dos inimigos dos Estados Unidos, né, entrando na trama, né, e consequentemente na cabeça daqueles que assistem. Exato. E acho que assim, nisso cabe fazer um paralelo assim entre o filme, né, e a própria origem do Homem de Ferro nas HQs. E é até curioso a gente observar isso, porque o filme do Homem de Ferro ele saiu em 2008, né, quando a presença dos Estados Unidos ainda era muito forte ali no Afeganistão, né, então essa questão, esse contexto de guerra ao terror ainda estava muito forte, né, aqui na cultura. E quando o Homem de Ferro surge nas HQs, né, quando ele é criado pelo Stan Lee, e é curioso que o Stan Lee mesmo falou em entrevistas, né, que a ideia dele era criar um personagem que fosse detestável,
mas que ele queria obrigar as pessoas a torcerem por esse personagem, né? E quando ele vai estar lá na origem dele, nas HQs, ele é sequestrado no Vietnã, né? Porque na época a guerra do Vietnã estava no auge ali, então os sequestradores deles ali, o vilão, né, principal do começo da história de origem do Homem de Ferro é um vietnamita, né, um Vietcong, no caso. E os outros vilões que vão aparecendo, né, sucessivamente, conforme a história foi se prolongando nas HQs, né, o Mandarim, o Dínamo Escarlate, eram todos vilões, né, desses países do bloco socialista, né? Então, assim, países que estavam em claramente oposição ao sistema capitalista. Então, querendo ou não, o Homem de Ferro ele realmente carrega com ele esse simbolismo cultural, né, de representação da cultura estadunidense, representação do que é os Estados Unidos, do que é o capitalista, e querendo ou não, ele acaba sendo até uma própria personificação do que é o sonho americano, né, daquele cara bilionário, super bem sucedido, etc, 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 cheio de influência, que, né, enfim. Então, ele representa isso, né? E ele só começa a ter um pouco da sua identidade alterada quando também a própria guerra do Vietnã começa a ser geralmente mal vista pela população estadunidense. E uma coisa que é interessante também, já que você falou, né, dessa figura dele, né, do Tony Stark e tal, além dele representar, vamos dizer assim, o sucesso, porque de certa forma ele representa o sucesso militar dos Estados Unidos, né? Sim. Tem essa virada no enredo, né, no qual ele percebe que está produzindo arma e arma é ruim, e a arma mata as pessoas e etc, etc. Mas o Homem de Ferro em si é uma arma. Né? Então, assim, ele desenvolveu a melhor arma, que é ele mesmo. Quer dizer, a armadura dele, né? Exato. Então, a questão da arma continua a todo vapor. Assim, essa lógica, né, da arma, da guerra, de precisar de ter a manutenção da guerra, do conflito, porque os inimigos dos Estados Unidos estão lá, né, os inimigos, no caso dos Vingadores da Terra, né? Eles vão aparecer, então essa é uma coisa que é bem perceptível, né? Exato, e é uma coisa até que o próprio Obadiah Stane fala pra ele, né, no primeiro filme. Ele fala, olha, você voltou pra cá todo pacifista, quis parar de produzir armas, mas nessa vibe de não produzir mais armas, você produziu a melhor arma de todas, né, que foi a sua armadura. E aí, obviamente, até o próprio exército dos Estados Unidos no filme começa a se interessar, né, por essa armadura super poderosa que o Tony Stark conseguiu produzir, né? E aí a gente vai ver como isso se desenrola depois nos outros filmes também, que o próprio governo começa a tentar, né, a fazer uma investigação, né, descobrir como o Tony Stark criou aquela armadura, porque o exército quer ter a própria versão de armaduras, né, de Tony Stark, para que eles possam usar também. Eu acho, só tava pensando aqui que vocês colocaram, né, que ele representa o governo americano, mas acho que, né, só um contraponto aí não conclusivo, mas por outro lado também ele é alcoólatra, ele é amoral, ele é inconsequente e ele é mulherengo, né? Não sei até que ponto a ideia era também, né, passar esse tipo de visão sobre o próprio Estados Unidos, né? E só naquele ponto que falou do filme, né, dos inimigos dos Estados Unidos, é uma fala que eu acho que pra mim ficou muito marcante desde que foi a primeira vez que eu assisti, que na época ainda estava em alta a caçada contra o Osama, né? E quando ele mostra o Jericho, né, que é lá a nova arma, eu até peguei a citação dele aqui, eu garanto que os vilões não vão querer sair das suas cavernas depois que verem o Jericho, né, tiverem em consideração o Jericho, aí mostra ele explodindo, né. Então eu acho que mesmo sendo um filme ali infantil para criança, eles queriam colocar aquela referência discreta ao Osama, né, esconder na caverna, tá falando diretamente disso, né, apesar de não querer colocar, né, 11 de setembro, ou seja lá o que for, como temática do filme. Interessante. E eu queria aproveitar o que você falou, porque realmente o personagem do Homem de Ferro, ele é mulherengo, ele é alcoólatra, etc e tal, mas
essas são coisas que vendem. Essa figura do homem, né, que é mulherengo, Atormentado, ele né? ele é bem atormentado, mas ele é bem sucedido, mas ele é gênio, né? Mas ele conseguiu construir uma super armadura. Então isso vende, né? E na verdade é aquela identidade masculina dominadora que a gente sabe que aparece em todos os filmes. Em todos É os só filmes, pra você não. Em ver todos os filmes que tem esse sentido, né? Não todos os filmes do universo. Mas acontece, né? Eu queria ressaltar isso, acho que Sim. bem. Mas tem outra coisa também. Antes, desculpa, Nakamura, de te passar. Tranquilo. Que o Homem de Ferro, o Tony Stark, na verdade, é uma coisa que acontece que eu vejo nas redes sociais e tal. O pessoal identificando o Homem de Ferro com o Elon Musk. Não, eu ia falar isso agora, cara. Né? Nossa, eu ia falar exatamente isso, meu Deus. Então, assim, eu vi isso várias vezes. Então, aquele cara que é gênio, né, que conseguiu, bem sucedido, Vulgar, né? Fala que tem. e tal, e tá mudando o mundo, construindo foguetes, coisas assim, surreais. Mas o que eles têm em comum é que os dois são privilegiados, isso é verdade mesmo, né? Exato. Os dois vieram de famílias riquíssimas. Né? O Tony Stark era filho do Howard Stark, né? Howard Stark. Na história, e o Elon Musk, os pais deles, o pai e a mãe dele já eram pessoas que tinham posses, né? E, enfim, mas que Nakamura, acho que a gente deu uma... bateu aí as ideias. É isso. Eu ia falar exatamente sobre isso, né? De como a gente tem esse paralelo de endeusamento, né? De um bilionário que é tido como gênio na vida real, né? E assim, né? Pelo menos na HQ, o Tony Stark realmente é um gênio. Agora o Elon Musk, na vida real, não Um é, né? gênio e um herói, né? Coisa que também o Elon Musk não é. Exatamente. Que fique bem claro aqui, né? Ah, bom. Então é isso, pessoal. Agora nós encerramos o nosso primeiro bloco e seguimos em direção ao segundo, no qual nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito. O conceito. Bom, galera, então começamos agora o nosso segundo bloco para conversar um pouco sobre como, né, na prática, na história e também na economia, funcionou, né, e como ainda funciona essa relação entre o Estado estadunidense e a indústria, né, armamentista, ou melhor, o complexo industrial armamentista, né, dos Estados Unidos, e como o estado permanente de guerra que foi surgindo, né, após a Segunda Guerra Mundial, contribuiu não só para o crescimento econômico dos Estados Unidos, mas para a expansão cultural que os Estados Unidos estabeleceu, né, a partir da década de 80, 90 e dos anos 2000, como realmente uma polícia do mundo, né, uma polícia da democracia. Mas, antes da gente chegar nessa parte, acredito que a gente pode voltar um pouquinho, né, ali no período entre guerras, para falar sobre a influência de um grande economista, né, no sentido de como ele foi muito influente nas políticas, né, de vários governos, vários presidentes estadunidenses ao longo do século XX, que foi o nosso querido, ou talvez não tão querido assim, Keynes, né, que para muitos liberais não era liberal, mas ele não engana ninguém. E é claro, para me ajudar a falar um pouquinho do Keynes, né, o nosso mestre em economia, literalmente, Luiz Gonzaga vai me ajudar um pouco, né? E aqui a gente vai falar, né, sobre o keynesianismo, mais especificamente o keynesianismo militar ou o keynesianismo militarista, né, que foi um termo que ele foi surgindo ali, né, na década de 1930, porque o próprio Keynes falou um pouco sobre isso. Mas, óbvio, calma lá, antes da gente falar do que é o keynesianismo militarista, né, a gente precisa falar sobre o que é o keynesianismo em si, né, e explicar um pouquinho a visão do próprio Keynes, né? Então, assim, de maneira bem resumida, né, a teoria keynesiana, ela vai falar, né, e vai entender que é necessário existir um nível de interferência do Estado sobre
sobre a economia, né? Sobre o livre mercado, né? Porque o Keynes entendia que o mercado tinha diversas limitações, né? E que essas limitações deveriam ser controladas e contornadas pela intervenção estatal. Então, por exemplo, quando a economia estivesse num momento de retração ou com o subemprego ou desemprego aumentando, o Estado interviria, né? Ele traria medidas econômicas para alavancar a economia e fazer com que essa retração parasse para garantir, por exemplo, o pleno emprego. Então, assim, tem alguns pontos que vão fazer parte de uma visão, digamos assim, keynesiana da economia, que é, por exemplo, o pleno emprego, mas também, né, a intervenção estatal em partes onde as empresas privadas, o mercado não está atuando bem ou não quer atuar, ele também visa a redução da taxa de juros, assim, em certos momentos, quando ela for necessária. Ele entende também que essa intervenção do Estado ela é muito importante para que haja um equilíbrio entre a demanda e a oferta dentro da realidade ali do país, e também para que, no fim das contas, todos esses pontos, né, pleno emprego, baixa taxa de juros, etc., toda essa intervenção do Estado dentro da economia resulte em benefícios sociais e no aumento do bem-estar social, né, que era um discurso muito forte nos Estados Unidos, especialmente no pós-guerra, e é o discurso que vai reger ali a era de ouro do capitalismo, né? Que vai ali da década de 50 até o final da década de 70. E assim, é interessante ressaltar, porque o Keynes, ele... Primeira coisa, né, que é importante, ele era... ele estava num contexto histórico específico, que era o contexto vivendo ali o período das guerras. Ele escreveu no período, os livros dele no período entre guerras, os principais, né? Quase todos, talvez, tem escrito no período entre guerras. Não sei dizer, ele escreveu muitas coisas, né? E aí ele tinha também tinha um contexto de discussão econômica que era muito forte, que era essa dos marginalistas, né? Então, para os marginalistas, para os liberais de uma forma geral, você tem que deixar o mercado livre para que o mercado encontre o equilíbrio. Então, quando a gente pensa no emprego, por exemplo, o pleno emprego, que é esse termo que você utilizou, para os liberais, né, de uma forma geral, é o mercado que vai regrar e vai alcançar o pleno emprego. E o Keynes falou assim, o Keynes disse, não é assim que funciona, né? Não vamos nos iludir com o Keynes. O Keynes não era um cara que pensava, né, de uma forma anticapitalista. Pelo contrário, o Keynes queria salvar o capitalismo. Então inclusive, ele criticava, né, o socialismo, e só que ele criticava também o liberalismo, que ele falava que, né, assim, essa etapa o Keynes venceu há quase 90 anos. E os caras continuam batendo nessa tecla ainda hoje de livre mercado, né? O Keynes superou isso, né? Enfim. Vamos dizer assim, o Marx tinha superado muito antes, tinha outros pensadores que tinham superado isso, mas o Keynes sistematizou isso, né? Exato. O Keynes, como um pensador que queria salvar o capitalismo, sistematizou isso aí e formalizou, né? Então, quando a gente pega o livro dele principal, Teoria do Emprego, do Juro e da Moeda, é uma formalização sobre essa importância da ação do Estado nas crises cíclicas do capitalismo. Então, o Keynes falava assim, o capitalismo tem crises cíclicas, né? Isso não foi uma coisa que ele identificou, mas ele falou, isso é fato. E aí ele falou assim, para que o capitalismo não morra, falando de forma bastante, né, sucinta, o Estado precisa agir. Então, o Estado precisa gastar para que a economia seja reativada, a demanda efetiva seja reativada, etc, etc. Então, o Keynes, ele é um pensador que está vivendo um contexto ali, inclusive viveu o contexto da crise de 29, né? Então a crise de 29 nos Estados Unidos, que levou o mundo para o buraco, ele viu tudo isso acontecer, né? Inclusive esse livro, Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, ele escreveu depois da crise de 29, acho que foi em
Acho que 30 foi 32, né? Não foi? Alguma coisa assim. 30 e tantos, né? E ele jogou luz, né, na forma de funcionamento do sistema capitalista e defendeu o posicionamento dele de como o capitalismo deveria ser salvo em situações de crise cíclica. Exatamente. E aí, óbvio, né? A gente está falando desse período entre guerras e essa visão, né, de keynesianismo militar, né, que seria exatamente a lógica, né, a visão do Keynes aplicada para a questão de você investir na indústria militar para alavancar a sua economia. Essa visão ela começa a se popularizar muito, né, principalmente no pós-Segunda Guerra, porque obviamente você tem uma noção que ela pode ser ela é factível, mas ela às vezes pode não ser tão bem interpretada assim, porque esses keynesianos, né, militaristas, eles vão dizer que se você investe, né, na indústria militar, você vai conseguir alavancar a economia do país, você vai conseguir absorver trabalhadores que não estão trabalhando, né? Porque aí você vai precisar de mais pessoas trabalhando ali para a produção dos armamentos e da indústria bélica. E eles vão usar como exemplo o próprio Estados Unidos, né? Que ele acaba saindo muito bem economicamente falando depois da Segunda Guerra Mundial. Mas existe um fator predominante, né, para os Estados Unidos se sair tão bem, porque ele teve perdas humanas gigantescas, né, com as suas tropas, mas ao mesmo tempo a guerra que ele lutou não foi no território dele, né? Então assim é muito fácil para os Estados Unidos sair forte da Segunda Guerra do que, por exemplo, alguma das potências europeias que estavam no meio do conflito. E aí, interessante isso, porque esse lance da intervenção do Estado na economia, quando a gente pensa em Estados Unidos, começa com o New Deal. Né? Depois da crise de 29, você tem a política do Franklin Delano Roosevelt de pegar o Estado americano e jogar dinheiro na economia para salvar a economia. Né? E aí há uma confusão histórica, porque tem muita gente que atribui a essa política do New Deal, na verdade, coloca uma relação entre ela e o pensamento do Keynes, mas na verdade o New Deal se deu antes do Keynes escrever a teoria geral do emprego, do juro e da moeda. Exato. Não que o Keynes nunca tivesse falado algo sobre isso, enfim. O Keynes escreveu muitas coisas, né? Assim, o livro que eu li dele é Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, mas ele escreveu tipo, várias coisas. Então, mas é um erro histórico, porque, na verdade, pelo que eu entendo, o New Deal ele sofreu influência do pensamento de economistas suecos, de uma escola sueca de economia que já previa a importância do gasto estatal para superar as crises cíclicas. Então, o Keynes, não que o Keynes tenha entrado na onda, não é isso não. De novo, ele formalizou esse pensamento, quem sistematizou esse pensamento foi ele. Inclusive o Keynes o doutorado dele era em matemática. Então ele era um matemático. Então se você ler a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, você vai ver que tem formalização ali. Tem umas fórmulas ali, meu Deus. Umas fórmulas. É um livro que, assim, quem nunca leu, é um livro que não é didático. É um livro importante, um divisor de águas, mas não é didático, né? Tem que ter uma certa persistência ali. Eu acho que tem não sei se, né, é uma consequência, uma casualidade, o que foi, mas, né, também talvez esse keynesianismo militar deu tão certo que desde a Segunda Guerra Mundial, né, até hoje os Estados Unidos está em estado perpétuo de conflito, né? Ele não saiu do combate aí, foi, né, da Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, né, a Guerra do Golfo, a Guerra do Iraque, ele tá, né, tirando outros pequenos conflitos também que ele participou, né, na Líbia, no Iêmen, no Afeganistão, mas aparentemente, né, deu resultado econômico isso, né? E continua dando também. Porque a gente vê os Estados Unidos é o case. É o case sobre esse tema, né? Exato. Porque realmente, assim,
quando a gente pensa no Estado estadunidense, o gasto militar é essencial. E o gasto militar faz os Estados Unidos superarem, inclusive, crises cíclicas do capital. Exato. Então, metade. E é assustador, né, cara? Porque, assim, você vai ver, por exemplo, na época da Segunda Guerra, é muito engraçado você ver os picos, né? Porque antes, no Entre Guerras, você, sei lá, tem gastos com a indústria militar do governo dos Estados Unidos em 2, 3% do PIB. Durante a Segunda Guerra, você tem, tipo, 40, 45, quase 50% do PIB dos Estados Unidos sendo investido diretamente, né, na indústria bélica. E aí, né, você tem, obviamente, uma queda depois do pós-guerra, mas ele nunca volta para aquele patamar de 2%, 3%. Sim. Na década de 50, em média, 10% do PIB para a indústria da guerra. Na década de 60, em média, 12% do PIB dos Estados Unidos para a guerra. E aí a gente tá. É curioso, né? Porque se sai da Segunda Guerra e aí, poucos anos depois, já começa a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia mal terminou, você já começa a Guerra do Vietnã, né? Então, assim, realmente é um estado permanente de guerra e muitos economistas keynesianos, né, que vêm ali que eles acabam se popularizando no pós-guerra, eles vão falar isso, eles, olha, vão admitir que é importante que os Estados Unidos esteja ou num estado de guerra ou num estado de pré-guerra, assim, né, de uma guerra preemptiva, né, para que esses ciclos de crise sejam realmente superados e para que o bem-estar social seja garantido, né? Então você vai ter economistas como, por exemplo, o Joseph Stendill, que ele também era keynesiano, que ele vai falar que, olha, ou os Estados Unidos, né, começam uma guerra ou a preparação para uma guerra, ou a economia capitalista aqui do país vai entrar em depressão de novo, né? Porque isso ele está falando ali em 1950. Então, assim, tinha essa percepção muito latente. Nós precisamos fomentar um estado de guerra para manter a economia avançando, né? E o keynesianismo militar ele vai acabar se estabelecendo muito nisso. E é curioso também a gente observar outra coisa, que em 1950, a gente já está falando ali do governo Truman, né? Em 1950, existe um documento, né? Porque a gente também está falando do início, né, da Guerra Fria, e esse documento é o NSC 68, que é um artigo, né, do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos, e esse artigo ele vai estabelecer várias medidas, objetivos, né, para segurança, para garantir a segurança dos Estados Unidos, e através desse artigo você vai garantir também o financiamento de várias organizações e instituições de inteligência dos Estados Unidos. Então, o FBI, a NSA, a CIA, são todas organizações que vão ganhar muito financiamento nesse período, né? E obviamente a gente sabe que essas próprias organizações têm um papel fundamental, né, ao decorrer da Guerra Fria. E tudo isso é institucionalizado, né? Isso que é o mais curioso, porque ali, né, esse NSC, para algumas pessoas, ele é o próprio keynesianismo militar no papel e na prática, porque ele também vai determinar que o governo dos Estados Unidos precisa investir cada vez mais na indústria militar. Eu acho que dá, e também dá para acrescentar aí, né, no imaginário de quem está escutando, que também não é só das guerras que os Estados Unidos participa diretamente, né? Tem as guerras que os Estados Unidos participa por proxy, né? Que ele vai, arma um lado do conflito, arma outro lado, né? Os aliados dos Estados Unidos, né? A França, a Alemanha, Israel, a Arábia Saudita, todos eles sempre consumindo e comprando muita arma americana, né? Ou às vezes os Estados Unidos até dando, né? Os Estados Unidos até hoje tem pacote de ajuda militar para Israel, para a Arábia Saudita, né? E também vai dinheiro, né? E uma coisa que é interessante, que o pessoal fala assim, guerra faz a economia girar? Faz, né?
Porque guerra não é simplesmente fazer arma, né? Guerra tem a ver com a indústria de transformação, guerra tem a ver com a indústria de combustíveis, né, dos derivados do petróleo. Guerra tem a ver com a produção de tecnologia. Grande parte das tecnologias, dos conhecimentos, das técnicas, né, que surgem, elas vêm do meio militar, do desenvolvimento militar. Então, de fato, a economia militar, ela impulsiona a demanda efetiva. Aí a ideia do keynesianismo militar. E outra coisa, né? Trazer o Homem de Ferro para cá. Porque vocês falaram aí que o Nakamura citou, né? Que os Estados Unidos ele está em guerra constante há muito tempo, uma guerra atrás da outra. E de fato, né? Depois da participação, depois que explodiram as 2 bombas no Japão, Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos se colocou de fato como a polícia do mundo, né? E para proteger o mundo da devastação, né? Parece coisa das meninas superpoderosas. Essa é da equipe Rocket, né? É da equipe Rocket. Olha o cara confundindo. Os males da verdade do amor, né? cara. É verdade. Qual que era das meninas superpoderosas? Esqueci, cara. Acho que não sei se era, não sei nem se tinha. Acho que é tudo que é de bom, cara. Fui injusto. Nossa, que mancada. Com a não, coitado das meninas super e com a florzinha. Cara, pô. Amava esse desenho. Bom, mas o que eu queria dizer, o Homem de Ferro tem esse plano. Não no primeiro filme do Homem de Ferro, nem no segundo filme do Homem de Ferro, mas o Visão, é esse plano, né? O Visão é um... Pra acabar com todas as guerras, né? Pra acabar com todas as guerras. Então, assim, é uma arma, é a arma suprema. Exato. E do Visão surge o Ultron, né? Que é o contrário, né? Que é o contrário, que é destruir todo mundo e tal. Então o Homem de Ferro tá dentro dessa discussão também, né? Eu tava lembrando aqui, né, um negócio meio paralelo aí, mas também, se não me lembro bem, nos filmes eles tentam colocar um negócio meio ambiental, né, que ele tinha o reator Ark lá, que ele não dava muito... Não era poluente, interesse, né? Mas ele deixava de lado, né, era um projeto do pai dele que ele não se importava. Aí depois ele deixa de produzir arma e começa isso pro negócio de produzir energia barata, acessível, né. Ele trabalha um pouquinho nos outros filmes, mas aquilo não sai desse pedaço, né. É verdade, mas sem o petróleo, aquela armadura dele não parava em pé. Bom, e seguindo então aqui, né? O keynesianismo, né, apesar dele ter sido muito, muito efetivo aí ao longo dessas décadas, ele começa a perder força ali no final da década de 70, né? E aí acho que, de novo, por todo o contexto histórico, né, que os Estados Unidos estava passando, já tinha acabado a era de ouro do capitalismo, você tinha aquela desilusão geral, né, com a coça que os Estados Unidos tinham tomado, né, na Guerra do Vietnã. Então você tem uma desilusão muito grande com o próprio governo dos Estados Unidos e, obviamente, você também tem o começo do governo Reagan, né? E isso tudo contribui para que exista ali uma virada de chave na mentalidade econômica dos Estados Unidos, que aí você começa a deixar o keynesianismo para trás, né? E começa a perceber o nascimento dessa cultura neoliberal, né? E, obviamente, com o surgimento do neoliberalismo e de tudo que ele traz consigo, você também muda a dinâmica de relação do Estado para com a indústria armamentista. Então, agora não é simplesmente o Estado investindo na indústria armamentista, né, para que haja um estado de bem-estar social, para que haja garantia de pleno emprego e para que crises econômicas sejam evitadas, mas sim o investimento do Estado, muitas vezes, para garantir os fundamentos do neoliberalismo, né? Entre eles a própria diminuição do Estado e, óbvio, o lucro cada vez maior das empresas privadas, né, que começaram a surgir, né, com muita força entre a década de 80, 90, que prestavam serviço, né, primeiro produzindo armamentos e prestando serviços militares, né? E aí depois a gente vai ver isso aumentando ainda mais, né, com a guerra do Afeganistão e a invasão do Iraque.
Então, é muito perceptível que existe uma mudança, né, de relação estabelecendo aí o final do keynesianismo militar e o início dessa cultura neoliberal, né, porque os valores vão sendo mudados também. Então agora, acho que foi até um pouco do que o Luiz falou, não é só os Estados Unidos intervir, né, mas é ele demonstrar uma força, é ele também estabelecer, né, para outros regimes que se eles não andarem na linha, eles vão ser destruídos, eles vão ter o fim de outros, né, que já acabaram. Isso é importante que você falou, porque assim, essa prática dos Estados Unidos de gasto militar, ela vai se perpetuar ad infinito até que o império caia, se cair. Sim. Mas uma coisa que é importante ressaltar é que... Nossa, esqueci o que eu ia falar. Deu um branco, era uma coisa mais importante. Cara, deu um branco aqui. Acontece. Não, segue aí, depois eu vou lembrar. E bom, tem todo esse... A gente pode ver, né, no comportamento dos Estados Unidos sinais, né, de princípios do militarismo neoliberal, se a gente puder chamar assim, né, que é exatamente isso, essa demonstração de força, essa demonstração de que você pode destruir o regime que se oponha ao regime dos Estados Unidos, é a questão de que você não só vai derrubar aquele regime, mas você vai estabelecer relações econômicas com o novo governo que for estabelecido no lugar daquele antigo regime. Não dá para esquecer do famoso consenso de Washington, né? Que os Estados Unidos colocava aí como os valores que todo o Estado devia, né, perseguir, que, né, a disciplina fiscal acima de tudo, reforma tributária, reforma fiscal, né, privatização das empresas estatais, abertura comercial e econômica, desregulamentação progressiva do controle econômico e das leis trabalhistas, né. Então, um mantra aí que ele colocava que todo Estado tinha que seguir esses valores, né. Exatamente. E é isso, né? O Estado ele começa a ter uma relação talvez até mais abrangente com a questão militar, né? Então, quando a gente fala da Guerra do Golfo, da invasão do Iraque, né? A guerra, o terror, você vai ver que as coisas vão ficando mais complexas, o discurso, a narrativa, ela vai ficando cada vez mais assim, não é só os Estados Unidos lutando, né? Não é só o bem lutando contra o mal, né? É também assim, nós estamos lutando contra, né, governos do mal, mas nós não queremos matar civis. Então, a Guerra do Golfo é aquela guerra de alta tecnologia, de muita precisão, digamos assim, né? Então, os alvos atacados no Iraque são alvos só criminosos. E a mesma coisa é usada depois no discurso, né, da invasão do Afeganistão e do Iraque, que, olha, a gente só está atacando terroristas, só está atacando membros da Al-Qaeda, etc, 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 sabendo, né, que na prática não foi isso que aconteceu. A gente tem baixas e casualidades civis, assim, à torta e à direita, né, e vídeos escabrosos, assim, de ações militares no Iraque. Eu acho que é interessante lembrar, né, de como que era a temática dessa época, né, que para quem tá ouvindo aí se lembra, né, era a guerra humanitária, né, era a guerra preventiva. Então, o Iraque futuramente vai ser uma ameaça aos Estados Unidos, porque ele possui armas de destruição em massa, então os Estados Unidos têm que agir preventivamente, mesmo que não haja um conflito direto, né, o Iraque não fica próximo dos Estados Unidos, ele tinha que agir de maneira humanitária para derrubar aquele regime e proteger principalmente o povo americano. E aí eu acho que tem uma figura que é importante, né, para quem quiser se aprofundar depois nisso, né, que é o David Rumsfeld. Ele, inclusive, morreu recentemente, né, mas ele foi o secretário de Estado do pai do Bush, né, do Bush pai, do Bush filho, e não é conspiração, não é nada oculto, assim, mas ele já defendia uma invasão do Iraque, uma invasão do Afeganistão, antes de acontecer o ataque, né, de 11 de setembro,
nessa doutrina aí dos Estados Unidos de polícia mundial, guerra ao terror, etc., ele já estava com tudo pronto, né? Ele construiu Guantánamo e ele já teve uma oportunidade de ouro, né? Com o ataque de 11 de setembro aí, de seguir com essa metodologia de manter o conflito e vender, né? Exatamente. Bom, e tudo isso só serve para exemplificar como, né, a própria indústria militar foi se adaptando, né, a narrativa foi se adaptando, foi mudando ao longo das décadas, mas sem perder de vista o principal objetivo, que era alavancar a economia, mas agora, né, como eu falei, com o surgimento do neoliberalismo, para você maximizar o lucro das empresas envolvidas na indústria da guerra. Então, a gente vai ver isso acontecer tanto no Afeganistão quanto no Iraque, de empresas americanas, né, seja empreiteira, seja prestadoras de serviço, e outras empresas voltadas para o setor militar, lucrando milhões e bilhões de dólares com a ocupação dos Estados Unidos nesses dois países. E tudo isso para fortalecer a lógica neoliberal. Não, eu tô só aqui escutando vocês falarem, e nesses minutos iniciais é impressionante como as coisas se confundem. A gente está falando do filme do Homem de Ferro, de repente a gente passa para falar da nossa indústria militar, da nossa economia, e as coisas estão a todo instante se misturando e confundindo. Então, Tiagão, solta a vinheta que eu queria falar um pouquinho agora de como a vida imita a arte. A vida imita a arte. Então, assim, é claro, fica claro já que as coisas estão se misturando, mas eu acho que é importante a gente dar um passo atrás e ir um pouquinho para a teoria para compreender por que essas coisas estão realmente tão juntas, e a gente fala ali da indústria militar ao mesmo tempo que a gente fala de diversas referências do cinema sobre essa indústria, né? Então, assim, eu vou tentar explicar do meu jeito, e se eu falar besteira, vocês me cortam, por favor, tá? Ou o Tiagão se edita depois. Mas vejam só, né? Tem uma coisa que une todas essas indústrias, do cinema, indústria militar ou qualquer outra indústria, né? Que é que todas elas estão trabalhando, de certa forma, dentro de um sistema capitalista, que tem ali uma mesma base material, vamos dizer assim, né? E o capitalismo tem uma capacidade muito grande de tornar tudo uma mercadoria. Então, dentro desse contexto, até mesmo nossa arte se tornou uma mercadoria, né? Ou seja, é claro que a arte tem um poder transformador, tem uma beleza, é algo que nos alimenta, porém, é possível pegar essa arte e tornar ela um mero produto para consumo e para gerar lucro. Ou seja, funciona como uma indústria qualquer, né? Fora isso, nós vivemos num mundo muito duro. Todo mundo trabalha duro, todo mundo está cansado, está vivendo uma vida doida. Chega um fim de semana, o que a gente mais quer é parar, ficar tranquilo e assistir algo que, de certa forma, faça a gente desligar dessa vida dura que a gente vive, né? Em meio a isso, juntando essas coisas, surge então essa indústria cultural que usa, né, usa da arte para criar essa mercadoria para gerar lucro e que nos vende um puro entretenimento justamente para fazer com que a gente desligue dessa vida dura que nós levamos, né? E a gente paga por entretenimento. Então, o cinema e alguns filmes que eram para ser artísticos e transformadores e passam a ser um mero produto, entram para essa indústria cultural e acabam perdendo a sua capacidade transformadora, né? E aí, por que eu estou falando, então, toda essa parte teórica? Porque acho que isso une a vida com a arte. Ia falar uma coisa? Desculpa. Então, acredito que isso une vida e arte, né? Essa questão capitalista de tornar tudo uma mercadoria e até mesmo a arte se tornar uma indústria. Agora, voltando ao tema, né, em que nós estamos, a gente vê que, devido a termos uma forte indústria armamentista, um grande lucro
com a indústria militar, acaba acontecendo que ela consegue fazer lobbies, entrar em filmes e permear toda a nossa cultura. Ou seja, através da indústria cultural, é possível reproduzir questões capitalistas que, de certa forma, reforçam a ideologia capitalista, inclusive na área militar, né? Então, aqui não tem nenhum inocente. Tenho certeza que, apesar de ter todas as críticas aqui, todo mundo sabe jogar um jogo de tiro, todo mundo curte um filme de tiro, porque faz parte da nossa ideologia já, né? Criaram isso, não à toa, e a partir da indústria do cinema, a gente cria entretenimento e absorve uma ideologia capitalista que inclui até mesmo uma mentalidade militarista, de valorização das armas e tudo mais. E é uma coisa, né, Sérgio, que é intergeracional. Então, a nossa geração, ela está muito acostumada com a questão das armas, né, do uso da arma como uma coisa normalizada, da guerra, né? Mas a gente pega uma geração anterior também, né, e essa geração que está chegando agora também. Então, assim, é uma coisa intergeracional, já está aí há algum tempo. E isso não só em filmes, né? Mas, como você bem ressaltou, em jogo e, assim, de uma forma quase subliminar em outras, né, manifestações da nossa realidade, do nosso dia a dia. Então, até em propagandas. Enfim. Assim, fugindo um pouco do tema do Homem de Ferro, para você ver, minha avó era uma pessoa super simples, né? Sempre trabalhou como faxineira, teve pouco acesso à cultura, ao cinema, mas ela era fã do Robocop, né? Então, você vê o alcance desses filmes, né? E tem filme de todo tipo, tem jogos de todo tipo, mas alcança realmente das crianças a gerações anteriores, etc. Até o começo do cinema, né? Com os filmes de cowboy já, né, passava bem forte a questão da arma, né? Passava e estava justificando a consolidação dos Estados Unidos enquanto território. Sim, né? Exato. Contra Porque- os indígenas, os hispânicos, Exatamente. né? Como se você estivesse justificando o genocídio indígena. Então, aqueles heróis do faroeste que sempre estavam com uma arma na cintura, eles consolidaram a guerra. Na verdade, eles consolidaram o território americano a partir de uma guerra interna, né? Porque os Estados Unidos guerra, tudo bem. Hoje a gente pega os Estados Unidos e olha para a guerra que eles promovem no mundo, a guerra que eles alimentam no mundo. Projetam. Mas os Estados Unidos foi forjado na guerra. Aquilo lá é guerra, gente. É guerra e livre iniciativa, pelo menos no começo, né? Então era... E genocídio também. E genocídio. Contra indígena, contra espanhol, contra francês, contra cubano. Exatamente. Pegando essa fase aí, da independência americana, depois até da Guerra Civil Americana, e antes até disso, era isso. Os Estados Unidos eram um território gigantesco, quer dizer, havia um território gigantesco a ser conquistado, e a marcha para o oeste, né, que os Estados Unidos fez, os americanos fizeram, os estadunidenses fizeram, ela foi uma marcha baseada na guerra, no sangue, né? Como o Daniel comentou, principalmente em relação contra os indígenas, mas outras guerras aí, pontuais, contra os ingleses, com certeza, mas contra franceses e etc, etc. E assim, eu acho que é interessante uma coisa que o Sérgio trouxe, né, essa parte de como esses filmes eles acabam tendo um poder e uma influência muito grande, né, de uma maneira muito vasta na nossa sociedade. E tem um livro que ele se chama Ugly War, eu acho que ele não tem em português, mas a tradução seria a Guerra Feia, né, que a autora, a Débora Jaramillo, ela vai fazer uma discussão exatamente sobre como a guerra ela é usada como ferramenta, né, foi usada como ferramenta de espetáculo, né, ferramenta de espetáculo e de narrativa. E aí ela acaba focando muito na questão de como isso foi usado, né, através dos noticiários, né, de cobertura, de você pegar a guerra e começar a transmitir lá na televisão, porque isso não era normal até antes da década de 90. Isso começa a acontecer
depois da década de 90 em diante, né? De você ficar mostrando ali na televisão a cobertura ao vivo da guerra e de bomba caindo. Pô, a gente viu ao vivo, né? Os Estados Unidos invadindo o Iraque. E os canais de televisão como a CNN, a Fox News, faziam a cobertura da guerra 24 horas por dia, sabe? Então, assim, isso tudo serve para um propósito, não é simplesmente jornalismo. É primeiro um propósito de fortalecer uma narrativa, né, da presença, da força dos Estados Unidos no mundo como polícia da democracia, e também para Espetacularizar. Isso, espetacularizar a guerra, né? Porque aí o jornalismo ele começa a tomar forma de entretenimento, né? De high concept, né? Que é aquela ideia que você vende de maneira muito fácil, uma ideia simples que você vende e que você alcança as pessoas de maneira muito efetiva. Então, né? É muito fácil você, por exemplo, vender um Robocop, né? Tipo, a ideia dele é uma ideia simples, né? O cara que foi morto, quase morto, teve os implantes, virou meio homem, meio máquina, e ele tá combatendo o crime agora com aquela arma gigantesca, dando tiro na Policial galera. implacável, né? Exato. E uma coisa que é importante, acho que é legal falar, é que não é que na Guerra Fria não tinha espetáculo. Tinha, né? Sim. Mas como você ressaltou, hoje as nossas tecnologias permitem o espetáculo em tempo real. Exato. Então, exato. assim, vocês pegaram aí, todo mundo viu, acompanhou o que foi a Agora você enrolou. espetacularização da invasão da Ucrânia. Exato. Surreal. Exato. Eu não vou falar o nome do jornalista. É um jornalista que eu não gosto. O descabelado? É um cara racista que continua tendo espaço em grande emissora. Então... E ele... Aquele episódio da usina nuclear na Ucrânia, Zaporizhia, é isso? Zaporiza. Zaporiza, não lembro agora, não sei pronunciar. Mas quando caiu um sinalizador lá. Que, lógico, estava um conflito acontecendo ali em volta... E, obviamente, né, você tinha ali uma demonização, né, do que poderia, em relação aos russos, claro, né, por conta da emissora. Claro que tinha ali um risco que os russos estavam aumentando, mas os ucranianos também. Bom, caiu um sinalizador na usina. E é muito surreal. O jornalista ficava assim, meu Deus, é um míssil. É um míssil que está caindo. Na verdade, é um vídeo em câmera lenta. E aí, na verdade, não era que o vídeo estava em câmera lenta, porque era um sinalizador e ele estava caindo devagar, né? Mas ele queria o quê? Criar um espetáculo. Como ele não tinha muita informação, ele queria falar, estamos vendo pela primeira vez uma guerra e um acidente nuclear ao mesmo tempo. Ele falou isso. Né, espetacularização total, assim. Exato. E foi vergonha alheia. Eu senti vergonha alheia aquele dia, mas cara, é o mesmo jornal, acredito eu, que mostrou uma partida de Battlefield como se fosse a invasão da Ucrânia, sabe? Era de arma. Era de arma. Mas assim, cara... Depois do motorista de limusine lá, foi o arma. É uma coisa inacreditável, sabe? E tudo isso para realmente você vender esse espetáculo de olha só o que a gente está trazendo aqui para vocês, né? E óbvio que esse espetáculo ele vai passando para os outros níveis também, né? Então ele não fica só no jornalismo, ele vai para os jogos, ele vai para o cinema e ele vai para todas as outras mídias que estão, né, aí no nosso cotidiano. Exato. A ideia é justamente essa, né? É você pensar que dentro do mundo capitalista tudo se torna produto, e nós temos a arte, então, como mercadoria, que visa lucro, e que, para isso, é por entretenimento, mas esse puro entretenimento é também uma forma de reproduzir uma ideologia capitalista, e que, até mesmo como a gente está tentando mostrar nesse episódio, reproduz uma ideologia armamentista que fortalece, por exemplo, uma indústria das armas, né? E a gente está falando, claro, do Homem de Ferro, mas dá para expandir isso para jogos, para diversos filmes, porque realmente... E a mídia também, né? A mídia tem um papel importante nisso. Então, devagarzinho, estão plantando ideias e estão formando, né? Estão nos formando com essa ideologia de certa forma,
ter uma relação realmente com as armas, né? Por mais que a gente possa nunca ter pego numa arma, todo mundo conhece mais ou menos, né? E tem uma certa relação mesmo com a arma, e o que mostra esses filmes sendo indiretamente utilizados como uma propaganda da indústria armamentista, né? Então a gente não vai ver um programa da Taurus, espero que continue não vendo, né, uma propaganda da Taurus na TV, mas de forma indireta a propaganda está sendo produzida Assim, né? toda essa indústria cultural. Todo mundo aí que jogou um jogo de tiro já viu, né, milhares de vezes a animação de como você recarrega a arma, né? Como você tira a bala do pente, puxa a agulha ali, carrega para baixo, carrega o fuzil, né? Então, acho que aí dá para acrescentar uma coisa que eu acho interessante aí, que a gente conversou, dos filmes dos Transformers, né? Que toda vez tem 10 filmes que tem do Transformers, né? Que é feito por uma empresa que faz brinquedo, né? Que é Hasbro. Tem um núcleo de personagens militares, né? E os personagens militares estão sempre falando o nome dos armamentos, né? É o míssil Hellfire, é o míssil Tomahawk, o AC-130, que é a fortaleza voadora, o avião de combate, não sei o quê, e sempre, né, colocando essa coisa do heroísmo, daquela ação, né, da intervenção americana, né? Nem sei se não tem uma ideia de recrutamento naquilo também, né? Ah, tem, com certeza. Tem. Indiretamente tem. Sim, sim. Porque, né, é tipo o Michael Bay ali, né, tá um soldado no meio do deserto, o sol batendo na cara e tal. Sim. E mais para aproveitar, só para eu citar uma coisa, a primeira arma que eu peguei foi uma arma do Polystation. Vocês lembram do Polystation? Era um videogame. Era uma arma Polystation. Polystation, saudoso. Era uma arma para você matar os patinhos que saíam de trás do mato. Duck Hunt. Nossa, Duck Hunt. Mas, cara, eu preciso falar uma experiência minha aqui. A gente, lá em casa, a gente tinha um PlayStation 1. E jogamos por muito tempo esse PlayStation 1. E uma vez a gente juntei um dinheiro lá e comprei. A gente juntou um dinheiro e comprou uma arma para jogar jogo de tiro. Mas eu não sei se eu tenho isso aqui ainda. Acho que não. Não sei se tá em algum lugar. Mas era uma arma, uma réplica perfeita de uma Desert Eagle. Era uma arma. E quando você atirava, o pente fazia assim, ó. Tipo, era um negócio surreal. Era uma arma. Se eu pegasse, cortasse o fio e colocasse na cintura, Não ia dar pra saber. Enganava, né? o pessoal ia achar que era uma arma. Então, a cultura dos games, isso aí. Hoje tem os jogos de tiro em primeira pessoa, que inclusive são jogos que começaram como simuladores, né? Simuladores, eles vieram, né, desses simuladores de soldados para treinar no exército. Então, O próprio exército dos Estados Unidos tem um jogo, né? Que é o America's Army. Cara, eles têm um jogo desde 2002 e é um jogo online que eles botam pra galera jogar. Tem um e o 2, hein? Então, assim, é óbvio que eles querem que isso fique cada vez mais permeado na nossa cultura, né? Porque, e aí falando um pouco da minha experiência, né? Eu lembro que, sei lá, eu tinha uns 6 anos e eu entrei na locadora, né? Naquela época ainda tinha locadora. E eu lembro que um dos primeiros posters que eu tinha visto foi de Tropas Estelares, do Paul Verhoeven, né? E aí no pôster, eu lembro até hoje, né? Que tinha aqueles caras assim com as armas gigantescas. E eu falei, nossa, eu já fiquei com vontade de assistir aquele filme. Eu tinha 6 anos de idade, eu nem sabia ler direito, assim, tudo que tava no pôster, etc. Mas aquilo me fascinou de alguma forma. E eu fui e pedi pra minha mãe pra alugar o filme, né? E aluguei o filme. Filme super violento, né? Que uma criança de 6 anos não deveria ver. Mas eu assisti. Não respeitou a classificação indicativa. Exatamente. E, tipo, na minha adolescência, joguei muito Counter-Strike 1.6, né? Joguei na escola. E, desculpa, professores, joguei na faculdade também. Porque essa cultura, e às vezes a gente nem sabe explicar como a arma gera um fascínio na gente,
às vezes sem as pessoas explicarem o porquê, né? Sem ter alguém que tá ali falando, porque são várias coisas, às vezes até mais imperceptíveis, como o Sérgio estava colocando, que vão criando essa visão, que vão criando essa normalização na gente, né? E só uma coisa antes de passar pro Sérgio, a arma virou um símbolo de poder, né? De fato. Sim. Então, tem Sim. tudo a ver, né, com isso. Quando você falou da Desert Eagle, eu lembrei, né? Quem que não vem na cabeça se fala Uzi, Desert Eagle, Colt, AK-47, RPG, PKM, todo mundo tem uma imagem, né, que vem na cabeça. Tudo são modelos, né? São tipos de arma que a gente acabou absorvendo, né? Exato. O Luiz acabou falando do PlayStation e, assim, a primeira experiência também foi com videogame. Eu tinha um Super Nintendo com uma réplica perfeita. Eu não sei de quem eu ganhei, não sei de onde veio. Eu lembro da arma e era um jogo como se fosse um stand de tiro, como tá na moda agora. E aí eu tinha que ir lá acertar os alvos e tal, e ganhava pontos com isso, assim, né? Só não passava por uma arma mesmo porque ela era de um azul royal, assim, e era a única coisa que diferenciava de uma arma verdadeira, assim. Mas, assim, eu acho que eu consegui passar a minha mensagem e acho que a gente poderia seguir para o Daniel, que vai dar um encaixe perfeito para o nosso próximo quadro. Anti-hype. Avante, nerds. Bora. Então, pessoal, aí vindo pro último bloco, né, o anti-hype, a gente, né, colocou toda essa carga aí de pensamentos, reflexões, né, trazer aí para nossa realidade brasileira, né? A gente tem um problema grave com armas, né? O Brasil aí, em média, tem 50 mil homicídios por mês, né? Por ano, que é a maior taxa do mundo, né? Desses 50 mil, 44 são com armas de fogo. Se a gente comparar com os Estados Unidos, ele chega a 5, 10 mil homicídios por ano, enquanto a gente está nos 50, né? Os Estados Unidos sendo o dobro da nossa população. Então, apesar, né, de no Brasil ser proibido, por exemplo, propaganda de arma, né, mostrar crianças usando armas, fazer brinquedos de armas, as armas estão muito presentes, né? E a gente tem um problema com isso, né? Tem uma questão aí de segurança pública, né, que os armamentistas defendem, né, aquela coisa da doutrina do castelo, que, né, o Brasil é um país que é, de fato, né, muito inseguro e que se cada cidadão tivesse sua arma, ele teria garantia de fazer aquilo que o Estado não faz por ele, né, que é defender a sua propriedade, a sua família e, né, a sua integridade física. Só que na prática, né, a gente tem uma realidade diferente disso, né? A arma está muito relacionada à violência doméstica, né, abuso, acidente, suicídio, né? Não dá para você, né, ter uma postura aí de séria e tratar a arma como uma coisa de segurança pública, né? Você pode até discutir se a arma é um direito seu, se é uma individualidade sua, mas de forma alguma você pode trazer isso como algo que vai aumentar a segurança pública, né? Você tem países que têm controle muito rígido de arma, né, igual o Japão, que tem uma taxa de homicídio baixa, né? Você tem o Brasil, que tem um controle rígido de arma, e você tem uma taxa de homicídio alta, e você tem países igual Honduras, que basicamente você pode comprar uma bazuca e tem a maior taxa de homicídio do mundo, né? Então, aqui, né, agora que a gente tem a ascensão do Bolsonaro, né, que traz muito essa lógica, né, do conflito, que você precisa ter a arma, que para combater estupro, você precisa ter uma esposa que tá armada para matar o marido, né, para ameaçar o marido, que é uma coisa meio absurda, né? Você tem a questão do clube de tiro, né? Nossa Constituição não dá muita margem para onde entraria o pote de arma, né? Então eles criam o CAC, né? Que seria algo para caça e colecionadores, mas que eles colocam uma coisa mais abrangente. Então, se a polícia te parar com uma arma, pode ser que você não estava carregando a arma com você estava levando a arma para sua coleção, ou você estava em caminho de praticar caça e por isso você estava armado, né? Só que, né, tem o lado de como isso acontece na prática, né? Na teoria, o que seria? Você está expandindo as armas, o cidadão de bem vai estar armado e os bandidos vão ficar intimidados, com medo, receio, ou, né, cada cidadão vira um Rambo e vai combater o crime organizado aí, né? Só que também, na prática disso, né, o que acontece é que as organizações criminosas vão se aproveitar disso, né?
Elas já se aproveitam, né? Grande parte das armas vem através de aeroportos, né? Vem através de barcos. E, por que não, o PCC não vai, né, lá e conseguir o seu CAC, conseguir seu registro de colecionador, registro de caça e estocar a arma do mesmo jeito que o cidadão de bem faria, né? O miliciano vai comprar esse tipo de coisa, né? E o desejo de arma no Brasil, né, continua crescendo. A gente tem já mais pessoas com o registro CAC do que militares, por exemplo, com porte de arma, né? Já supera, né? E de forma alguma no horizonte a gente vê uma solução para o nosso problema de segurança pública, né? Que está relacionado à desigualdade, pobreza, né? A violência passional, né? No Brasil é muito comum o homicídio porque teve um desentendimento no trânsito, né? O homicídio porque você não gosta do seu vizinho e não é tão raro alguém contratar um matador, né, para resolver essa desavença. Então, esse é o nosso choque com a realidade, né? A realidade é que o Homem de Ferro vai lá com a arma, com os canhões dele, os mísseis, né? Derrota os criminosos, salva o dia, né? Mas na prática a gente tem muitos problemas derivados desse conflito, né? Isso que o Brasil não tem ainda uma postura tão armamentista quanto os Estados Unidos, por exemplo, né? Que lá eles vendem Meu Primeiro Rifle, né? Que é para crianças menores de 10 anos, por exemplo. Um dado que é interessante, nos Estados Unidos, o pessoal fica aqui falando de liberar arma, né? Mas é porque esse pessoal pessoal que tem filho, principalmente filha, né? Não conhecem os dados assustadores de um país no qual a flexibilização de armas é brutal. É brutal, né? Então, que é o caso dos Estados Unidos. Lá, dados de 2020, a principal causa de morte de crianças e adolescentes era por conta de incidentes com arma de fogo. E isso é surreal, né? Sim. Exato. Porque qualquer causa, perdia, não sei se ainda hoje foi feita alguma pesquisa esse ano, mas em 2020 era essa a realidade. Então qualquer causa de morte era superada pelos incidentes por arma de fogo nos Estados Unidos. Então hoje nós estamos vivendo uma realidade no qual se normalizou um bando de adulto ficar fazendo arminha com a mão. Aquele símbolo, né, que o Bolsonaro utiliza nas campanhas dele. Agora ele deu uma paradinha com isso, né? Porque deram um puxão de orelha nele para parar de falar de arma agora, para ver se ele conquista o centro, né? Mas ainda assim isso faz parte do cerne da proposta do Bolsonaro. E assim, os bolsonaristas eles defendem isso, mas a sociedade de uma forma geral normalizou isso. Normalizou. Então essa discussão ela é essencial, embora ela esteja distante, né, da maior parte da população, do que significa liberar as armas, porque virou uma discussão moral, mais Exato. da moral, né, do que realmente significa você armar a população. Eu acho que uma coisa curiosa também é como, né, a gente vive no Brasil, que é um país, né, a maior parte das pessoas não tem educação, não tem saúde, é que apesar de ser fervorosa essa discussão de armas, né, ser ampliada para muitas pessoas, a maior parte da população não tem a condição nem financeira de ter, né? Se você for ver um revólver simples da Taurus aí, a pessoa vai gastar R$3.000, né? R$3.000 é uma renda muito alta, né? Um custo muito alto para grande parte dos brasileiros, né? Não por acaso, mais de 70% dos brasileiros é contra ter os seus vizinhos armados e as pessoas em volta são armadas, né? Mas existe aquela massa barulhenta, né? Que vai estocar fuzil em casa, que não é o proletariado, né? E esse ponto, né, de estocar fuzil, isso é uma coisa meio assustadora, né, cara? Porque com essa flexibilização, né, que o Bolsonaro começou a promover, né, quando ele assumiu a presidência, a gente tá falando aí de um colecionador que pode ter 15 fuzis em casa. Entendeu? Tipo, cara... E no total ele pode ter até 30 armas. Então uma pessoa tem um arsenal de guerra em casa. E aí tem, primeiro, esse
problema, né, de um cidadão qualquer, digamos assim, poder ter um arsenal desse em casa. O segundo é que, obviamente, a maior parte da população não vai ter acesso a isso, né? Porque se uma pistola é cara, né? A gente tá falando de fuzis que custam de 12, 15 a 20 mil reais. Então, assim, pouquíssimas pessoas vão ter acesso a isso. E outras pessoas vão ter acesso a isso que não são só os colecionadores, mas as organizações criminosas, né? Porque esse tipo de flexibilização, ela é uma falha do Estado, é uma falha óbvia e latente do Estado. E o crime organizado, ele vai se aproveitar dessas falhas do Estado, como ele já tem se aproveitado. Então, teve um caso recente, né, de um cara que foi preso aqui em São Paulo, e ele tava com um arsenal na casa dele de 50 mil reais em armas. E aí, depois foram investigar e descobriram que esse cara tava ligado ao PCC. Só que assim, as armas que estavam na casa dele eram todas armas legalizadas, compradas com nota fiscal, porque querendo ou não, essas armas saem mais barato do que você comprar no mercado ilegal. Então, você percebe que essa flexibilização ela vai mudando, inclusive, a lógica de como o crime organizado vai se armar também. Porque, ora, se uma pessoa comum, né, se um CAC qualquer aí pode ter até 30 armas, é muito fácil o tráfico, a milícia, cooptar uma dessas pessoas para que você tenha um arsenal de armas legalizado no Brasil. Usar laranja, né? Nada impede. Exato. E eu acho que aí dá para ainda fazer um paralelo com a questão que a gente falou antes, né? Da adaptação da ideologia, né? Igual os Estados Unidos precisam invadir o Afeganistão porque o 11 de setembro, o Osama Bin Laden é saudita, mas ele está escondido no Afeganistão. Agora precisa invadir o Iraque porque o Iraque tem armas e está relacionado ao Afeganistão. Então, eu preciso de um revólver para me defender, eu preciso de um fuzil para me defender, eu preciso de 50 fuzis para me defender, né? E no final, a prática disso, né? Você tem, igual nos Estados Unidos, aquela epidemia de atiradores em escola, né? Por que você precisa de alguém que tem histórico de violência, às vezes tem doença mental, o cara comprar um fuzil, né? O que tem de justificável nisso, né? Precisa disso? O cara fez 18 anos, vai na loja, compra um fuzil, vai pra escola dele, né? Atira nas pessoas, e qual que vai ser a narrativa, né, que veio logo em seguida, inclusive aqui no Brasil, né? Mas se as crianças estivessem armadas, elas poderiam ter matado... Se a professora tivesse arma... se o professor matasse o aluno, ele teria protegido os outros alunos. É uma coisa assim, aí a argumentação começa a descambar para um lado completamente... alucinado, né? A palavra é essa, psicodelia argumentativa. Coisa que o Olavo de Carvalho adorava fazer, né? Então, mas isso é importante, por quê? Vamos pensar no bolsonarismo de novo, né? A base do pensamento do bolsonarismo é o pensamento da milícia, né? A lógica da milícia. E nós vamos passar por um momento bastante difícil, que talvez nós tenhamos mais flexibilização ainda de armas, porque se não partir do presidente, pode partir até do Congresso. Nós temos uma base um conservadorismo muito grande no Congresso Nacional. Reacionário, e isso pode ser um problema. E porque qual que é o princípio da milícia? É justamente esse, o de se armar para se proteger. É assim Estado paralelo, né? Assim que as milícias surgem, né? Então a milícia a lógica da milícia é você tirar aquela legitimidade da força que o Estado tem e passar para a mão de grupos que vão se defender e tal. Mas enfim, eu queria só pontuar porque isso aí está disseminando cada vez mais porque a milícia se institucionalizou no Brasil, infelizmente, em pouquíssimo tempo. Lembrando que até o próprio Bolsonaro teve a sua arma roubada, né, num assalto, né? Patético, né, de todas as formas. Bom, mas é isso. Acredito que a gente pode encerrar o bloco do anti-hype por aqui, né, com um patético exemplo do presidente Jair Bolsonaro, né, e da sua patética cultura armamentista que ele tem tentado implementar aqui no Brasil, infelizmente, mas nós prosseguimos aqui, né, discutindo e refletindo, e eu quero agradecer a você que chegou até o final aqui conosco, né, que nos acompanhou até aqui, e claro, eu quero
reforçar, né, um pedido muito importante, que é você que gostou, né, dessa discussão, achou isso daqui pertinente, que você compartilhe nas suas redes sociais, que você compartilhe, né, com seus amigos, compartilha no grupo da família, com seus familiares armamentistas e bolsonaristas, joga a polêmica lá e, né, espalhe a palavra do proletariado nerd. Então, pessoal, muito obrigado, agradeço aqui aos meus companheiros dessa noite e vemos vocês no próximo episódio. Até mais! Nesse episódio, a arte é de Lucas Ricardo. A trilha sonora foi composta por The Vendetta e Two Men Blues, de Stefan Kartenberg, Admiral Funk, de Sparky, e Boring Walking Blues, de Admiral Bob. A pauta, produção e edição foi organizada pela equipe do Situice. Obrigado por ouvir este episódio e até a próxima.